Fala galera, beleza? Gabriel aqui e hoje a gente vai fazer mais uma análise aí do preço do Bitcoin. Hoje a gente tem algumas coisas aí para falar, que foi uma semana muito movimentada, muito interessante aí para o Bitcoin. Então a gente vai falar um pouco do preço aqui no curto prazo. Vamos falar também sobre a reunião do Fed, que aconteceu agora dia 1º, e como que eles vão tocar a questão da inflação e aumento da taxa de juros nos próximos tempos. Vamos falar desse negócio aqui de Wall Street, que fala sobre psicologia de mercado. Vamos ver um pouco mais uma visão de longo prazo, falar um pouquinho sobre a SP500, dominância do Bitcoin e sobre algumas altcoins também, certo? Entender um pouco o momento aí que a gente está vivendo. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você gosta, já deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário. Mesmo se você não gosta, deixa o like aí, por favor, que isso ajuda muita gente, independente. E, bom, bora pro vídeo então, né? Começando aqui no curto prazo, né, do Bitcoin, tem uns dias aí que ele vem nessa alta forte e agora ele está acumulando aqui dentro dessa zona já há algum tempo, certo? E aí a questão é, será que ele vai quebrar para cima, podendo vir buscar os 25 mil aqui, ou será que ele quebra para baixo para voltar a retestar aqui os 21.500, talvez os 20 mil, ou até mais embaixo, certo? Então, bom, vamos ver o que a galera está esperando, né? Qual que é a expectativa. Dia 1º, o Jerome Powell, que é o presidente lá do Fed, Federal Reserve dos Estados Unidos, fez uma reunião para falar o que eles estão achando, como que eles vão combater a inflação aí nos próximos tempos, certo? Quanto que eles vão aumentar a taxa de juros, eles aumentaram em 0,25, que era o que era esperado pelos mercados, e ele falou de uma forma onde ele deu a entender que eles estão fazendo um bom trabalho, que eles acham que estão caminhando no caminho certo para combater a inflação, mas que esse trabalho não está totalmente concluído, então eles não vão parar de subir e manter a taxa de juros alta por um tempo ainda, né? Porque a inflação ainda não foi consertada. Mas isso deu um certo otimismo para o mercado, porque eles não aumentaram mais ainda a taxa de juros, né? Então isso indica que os mercados têm espaço para crescer um pouco mais, certo? Bom, dito isso, a galera, no momento, a maioria das pessoas está na expectativa ou de um rompimento, onde ele venha buscar aqui os 25 e rompendo os 25 até possivelmente ali na região dos 30 mil dólares, ou então, se ele perder aqui, ele venha fazer um reteste, certo? Ou nessa linha aqui dos 21.500, ou nessa linha aqui dos 20 mil, para daí sim continuar essa sequência de alta, né? Porque nem sempre o ativo sobe direto assim. Geralmente ele vem, faz um reteste para daí continuar a sua alta, certo? Bom, e por que esses pontos, né? Se você traçar uma FIBO aqui, você vai ver que eles estão bem alinhados aí, ó. O 618 seria ali na zona dos 21.500, então ele poderia sim vir buscar aqui um pullbackzinho, né, para continuar essa alta. Ou então, se ele vir mais para baixo ainda, ele poderia vir no 0,5 de FIBO, que é na zona dos 20.300 mais ou menos, para buscar, né, essa continuação de alta, certo? E se você vir ver aqui para cima, você tem mais ou menos aí na zona dos 25 mil a nossa próxima zona de FIBO e ali perto da zona dos 30 mil a outra zona de FIBO também, certo? Então, para mim, esses são os alvos aí que ele pode buscar no curto prazo. Na minha expectativa, ele vem sim buscar um reteste para voltar a subir, mas de qualquer forma, a gente está comprando um pouco aí todo mês, fazendo um preço médio. Você não precisa ficar se preocupando muito com esses movimentos de curto prazo do mercado, certo? Agora vamos dar uma olhada nesse papelzinho aqui, que fala um pouco sobre a psicologia de mercado, né? Que todo mercado acontece em ciclos, você tem ciclos de alta e ciclos de baixa, e eles falam que ele acontece assim, né? Com esperança, desacreditamento, otimismo, crença, thrill, eu não lembro o que é agora, euforia, complacência, ansiedade, negação, pânico, capitulação, raiva, depressão de verdade, ali onde a gente acha o nosso fundo, e volta para disbelief, que seria o pessoal desacreditando, né? Onde se inicia um novo ciclo, certo? Então, tem muita gente que está falando que a gente está nessa fase aqui do mercado, que é a fase da raiva, ou seja, a gente caiu pra caramba, deu uma subidinha e o povo tem uma galera que tá otimista, mas muita gente acha que a depressão de verdade ainda está por vir, certo? Agora tem outro pessoal que acha que a gente está aqui, ó, na época do disbelief, que é onde as pessoas estão desacreditando que vai voltar, mas aí ele volta sim a crescer, certo? Então onde será que a gente está? Bom, ninguém sabe ao certo, né? As pessoas especulam sobre isso. Tendo isso em vista, para o curto prazo, é isso, você tem essas duas possibilidades.
a gente vai falar um pouco aqui de uma estratégia mais de longo prazo, certo? A gente vai dar uma olhada nos halvings do Bitcoin. Se você não sabe o que é o halving, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando o que é o halving, mas rapidamente falando, de 4 em 4 anos no Bitcoin, a recompensa dos mineradores é reduzida pela metade e isso acaba gerando uma redução, né, do quanto eles vão receber, menos Bitcoin entrando novo no mercado, então gera um aumento da procura e geralmente inicia-se um novo ciclo de alta quando o halving acontece, certo? Então o último que a gente teve foi em 2020, em maio de 2020, e é em maio de 4 em 4 anos que acontece, certo? E logo após ele a gente teve aí um lindo ciclo de alta que durou aproximadamente 1 ano e meio, começando aqui nessa barra verde e acabando nessa vermelha, e logo após mais ou menos 1 ano e meio, né, 553 dias, ele teve um ano só de queda em 2022, que foi o ano passado, certo? E geralmente ele sempre tende a repetir isso. Todo halving que acontece, ele tem aproximadamente 1 ano e meio de alta e um ano só de queda, que nem a gente vai ver aqui para trás. Ó. Tiveram só 3 halvings, mas a gente vai analisar. Em 2016 foi a mesma coisa, ó, mais ou menos 574 dias de alta e um ano inteiro só de queda, 2018. Em 2012, que foi o outro halving também, 570 dias mais ou menos de alta, e 2014, um ano só de queda. Então, historicamente, isso é o que ele sempre repete, certo? Mas entre esse período de um halving, um ano de baixa, e o outro, a gente tem sempre um ano, que seria o nosso 2023 de agora. No caso do primeiro halving, era 2015, né? O ano que acontece depois de um ano só de queda. Em 2015, ele fez o quê? Ele ficou de lado quase o ano inteiro, e lá para o final do ano, ele sim começou a puxar uma alta para, após o halving, a gente ter esse ciclo de alta mais significativo, certo? Já em 2019, ele atuou de forma diferente. O que ele fez? No começo do ano, ele subiu com muita força, até junho, mais ou menos. Junho ele atingiu um topo em 2019 e passou o resto do ano só caindo, certo? Até que no fim do ano, pum, teve esse crashzão e voltou praticamente aonde ele estava no começo do ano. E aí sim, em 2020, a gente teve também novamente o ciclo de alta. Então, em 2023 seria o ano mais difícil de você saber o que vai acontecer com o preço, né? Porque depois do halving, quase sempre, não, sempre historicamente, né? Você teve um ano e meio de alta e depois um ano só de queda. Agora, esse ano que vem depois desse ano de queda, ele é uma incógnita, certo? Porque os dois que a gente teve lá para trás aconteceram de forma diferente. E junto com as questões macroeconômicas que a gente tem agora, tinha muita gente falando em recessão, mas o Fed não quis aumentar mais ainda as taxas de juros, então talvez a gente não entre em recessão agora. O mercado está uma incógnita. Será que vai subir? Vai dar um pump que nem em 2019? Será que ele vai ficar de lado ou será que ele vem mais embaixo ainda para buscar, certo? Como não tem para saber, aqui no canal, como a gente já falou nos outros vídeos, a gente gosta de pegar esse período aqui, ó, e desde que os preços estavam perto de 20 mil, a gente tem acumulado, comprando um pouco todo mês de projetos que a gente acha interessante e que acha que no próximo halving possam ter uma alta mais significativa, certo? No próximo ciclo de alta. Então, todo mês estamos comprando um pouco aqui, quando a gente estava mal, agora que subiu o que a gente estava comprando aqui embaixo, perto dos 18, 16 mil, tá em um lucro bacana. Então, eu acho que essa é a estratégia mais interessante se você não é um trader tão ativo, né? Não consegue medir os movimentos de curto prazo do mercado, o que vai acontecer de imediato, certo? Que passar rápido no SP500 para mostrar para vocês, depois da reunião do Fed, certo? O mercado reagiu positivamente também, rompeu essa linha aqui, tendência de baixa, que estava já há um tempo, e também possivelmente pode vir buscar um reteste para continuar essa sequência de alta, certo? Tanto o SP500 quanto o Bitcoin, eu acho que é o que vai acontecer. Ele venha buscar aqui um reteste ou aqui, para seguir essa alta. E, bom, não acho que ela vai durar o ano inteiro também, não acho que ela vai até o próximo ciclo. Acho que em algum momento ela vai se reverter e os preços vão voltar lá para baixo. Que nem aconteceu em 2019, 2015 foi diferente, ele ficou de lado, mas eu acredito que vai ser algo mais parecido com isso aqui, uma subida muito rápida e depois um declínio. Agora a questão é, será que eu entro no mercado agora ou não, certo? Bom, eu já estou me posicionando, de certa forma, porque assim, ó, você pensar, a gente está em 23.500, certo? Se você entrou agora e o mercado voltar para baixo, o que vai acontecer, certo?
você pode ter aí, ó, se ele voltar para o fundo, é uma queda de 33%. Se ele vir buscar ali, ó, mais ou menos, perto dos 14 mil, que é onde eu acho que ele não perderia mais que isso, certo? Vou botar até aqui mais embaixo, nos 14, seria uma queda de 40%. Então você ia perder quase metade do que você colocou. Agora, se ele atuar, que nem ele atuou em 2019, você vai estar se expondo para uma alta. Ó, vamos ver depois que ele teve esse pumpzão, que foi o que a gente viu aqui nos últimos tempos. Mesmo se você tivesse perdido esse começo de alta, entrou, se posicionou depois desse pumpzão. Em poucos meses, ó, 63 dias, foi em 2 meses. Em 2 meses ele atingiu uma alta aí de quase 150%. Então você estaria arriscando 1 para possivelmente ganhar 3. Eu acho que é um trade válido, na minha opinião. Por isso que a gente já está se posicionando em alguns ativos, certo? E não só o Bitcoin, eu gosto bastante de altcoins também. E vou falar um pouco sobre elas agora. Ó. Recentemente, no gráfico da dominância do Bitcoin, ele teve uma pernada de baixa aqui. Ou seja, está dando espaço para algumas altcoins ganharem valor aí em relação ao Bitcoin, certo? Então, agora eu vou falar rapidamente de algumas que a gente está comprando aqui. Aqui ele não mostra os últimos 30 dias, mas eu vou dar uma abridinha para vocês verem o quão significativa foi a alta desses ativos, certo? Então, no Ethereum, para começar, deixa ele carregar aqui, só no último mês ele saiu de 1.200 e veio para quase 1.700 ali. Calculando isso aí, eu não vou fazer os cálculos agora, mas depois vocês veem aí, deve ter sido uma alta bem interessante. Cardano é outro projeto que a gente está investindo também. A Polygon, ó, ela praticamente subiu, acho que foi 50% no último mês. Se você pegar aqui, ó, você comprou Polygon a 80 centavos, agora ela está 1,20, então 1,20, 1,25, é uma alta aí de 50% só nesse último mês. Você tem projetos como a Solana, também acho interessante, Polkadot, acho interessante, Avalanche dobrou só no último mês, ó. Esses aí são todos projetos de Layer 1, que funcionam como se fosse um Ethereum da vida, né? Então, se você comprou ela aqui a 11 dólares, agora ela já está perto ali dos 22 dólares, então você dobrou o seu investimento. Mais projetos Cosmos, interessante. Chainlink, eu acho interessante. E no momento, esses são os principais que eu estou olhando, né? Mais essas altcoins grandes já, certo? Tem mais para baixo algumas altcoins menores, que eu também acho interessante. A Phantom eu acho legal. A Phantom, ó, só na última semana ela subiu 35%. A Aave também é um projeto interessante. Mas no momento eu estou focando mais nesses maiores, que seriam as big caps e as mid caps também, né? Que tem um market cap assim grande ou médio grande. Daí, quanto mais você vai descendo, você tem projetos menores, que tem um market cap menor, que seriam mais arriscados também. Que eu não acho que seja o momento de entrar neles, porque é o seguinte, né? O mercado, quando ele está subindo, geralmente o dinheiro entra primeiro nessas big caps, né? Que são moedas que têm um market cap maior, são as que estão mais em cima, mais seguras. Aí elas sobem, aí depois as que têm um market cap médio sobem também. E depois de um tempo que essas duas estão subindo, aí sim o dinheiro começa a fluir para moedas menores, que tem um market cap um pouco menor, certo? Por exemplo, ó, o Bitcoin ele tem quase meio bilhão de market cap, o Ethereum tem 200 milhões, e assim vai descendo, né? Ó, Matic tem 10 milhões. Milhões não, desculpa. É isso? Bilhões, desculpa, falei errado. Enfim, bom, acho que por hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário, ajuda muita gente. E, bom, é isso. Valeu aí, pessoal. Tamo junto. Abraço. Até a próxima.